gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a ansiedade, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu tenho muito para falar sobre ansiedade, né? E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a minha história, sobre como eu me sinto, a minha experiência, como eu me trato. E é isso, gente. Bora pro vídeo? Há muito tempo atrás, gente, desde a minha adolescência, eu sei a idade exata que eu comecei a perceber que eu era ansiosa. Eu tinha 13 anos e eu comecei a perceber que sempre eu começava a sentir algo estranho aqui na barriga, sabe? Era como se eu sentisse um gelo, alguma coisa assim, e eu tremia bastante. Então, sempre que acontecia alguma coisa, eu começava a tremer e o meu estômago ficar ruim. Aqui, gente, parecia que me apertava assim, sabe? Eu tinha essa sensação de como se algo me engasgasse aqui. E eu comecei a sentir isso muito recorrente. Então, assim, eu me sentia trêmula, eu perdia a voz, eu ficava muito ansiosa diante de algumas situações, né? Vou contar mais ou menos ali. Quando eu fui morar com meu pai, eu morei um tempo no Paraná, né? E eu morei com meu pai e uma madrasta. E aí, sempre que essa madrasta, né, eu não gostava muito dela, a gente não tinha muita afinidade, meu pai separou dela já. E aí, sempre que ela se aproximava de mim, gente, eu sentia isso, sabe? Meu estômago gelava, eu começava a tremer, sabe? Parecia que eu me sentia ruim perto dela. Mas eu não sabia que isso era ansiedade, eu tinha 13 anos, eu não tinha acesso a celular, então assim, eu não sabia definir o que era esse sentimento. Mas, com o passar do tempo, né, com a idade chegando, eu fui vendo, gente, que eu me sentia muito assim, ansiosa, sabe? Essa sensação que eu tinha começou a ficar muito recorrente, né? Então, sempre que aconteceu alguma coisa, eu começava a tremer. Tremer, essa sensação de alguma coisa me apertando e o estômago ruim. Às vezes as pernas tremiam, né? E isso começou a ficar muito recorrente na minha adolescência, gente, muito, né? E aí, com o tempo, isso foi piorando, piorando. Até que eu entrei para um serviço que eu trabalhava com um call center. Então, eu era atendente de suporte técnico. E assim, gente, esse trabalho me deixou muito ansiosa, muito. A minha ansiedade foi assim, de 50 a 100, sabe? Subiu. Eu me tornei uma pessoa muito ansiosa, sabe? Tinha dificuldade para dormir, ou às vezes eu dormia demais, eu tinha dificuldade para muitas coisas. E esses sintomas que eu tinha começaram a intensificar demais, sabe? Muito recorrente. Aí, gente, teve uma época que eu comecei a sentir sintomas de depressão. Na verdade, a minha era uma depressão ansiosa, até então que o psiquiatra falava. Eu busquei um psiquiatra, na época eu tinha plano de saúde, fui no psiquiatra pelo plano, e aí ele me disse que era um tipo de depressão ansiosa. Por quê? Eu, além de me dar isso tudo, eu comecei a dar ataques de pânico. Então eu acordava à noite com medo de morrer, era uma coisa doida, sabe? Eu tinha a sensação que eu tava desfalecendo, né? Aí a minha avó, eu tinha que ficar perto da minha avó, porque eu achava que eu tava morrendo. Era uma sensação muito ruim. E isso começou a acontecer no trabalho, né? Eu cheguei a ter crises no trabalho, sabe? De eu ir pro banheiro. Eu chorava e tremia bastante. Lá onde eu fiquei 2 anos e meio praticamente lá. E isso começou, gente, a se intensificar muito, muito, sabe? Teve um dia no trabalho que eu tinha a sensação de morte. Era como se meu corpo estivesse desfalecendo, meu coração acelerado, sabe? E eu não conseguia respirar direito, e tava tudo muito ruim, e eu tinha aquela sensação de que eu tava morrendo, que eu ia morrer a qualquer momento, sabe? Era coisa louca, sabe? Pra mim, e aí eu cheguei no hospital. Gente, infelizmente, os hospitais, eu não sei se são em todos os lugares, sabe? Mas assim, eles tratavam aquilo, né? Entrou lá dentro, minha pressão tava normal, tudo normal, eles falaram que era crise de ansiedade, né? Passei pela triagem, demorou tipo cerca de 2 horas pra eu poder passar pelo médico. E aí eles me deram remédio pra dormir. Então assim, gente, era algo terrível, sabe? Era algo assim que tava virando rotina na minha vida. Aí o psiquiatra me passou Rivotril, eu tomava 2 remédios pra dormir. Eu tomava o Rivotril, um Zolpidem e um outro remédio pra ansiedade.
durante o dia. E assim, gente, minha vida virou remédio, psiquiatra. E assim, e a minha alimentação era péssima, os meus hábitos eram péssimos, sabe? Teve dias assim, de eu chegar do trabalho 5 horas da tarde, eu deitava, dormia, acordava no outro dia 7 horas da manhã pra ir trabalhar, às vezes acordava até atrasada. E essa foi a minha vida, gente, durante muito tempo. Às vezes eu me privava de sair com os amigos, me privava de sair com as pessoas por causa dos remédios que eu tava tomando. Então, assim, isso foi ficando, assim, muito intenso na minha vida, sabe? A ansiedade me bloqueava de fazer muita coisa. Então, por exemplo, se eu tinha um plano pra fazer, gente, era impossível, sabe? Eu não tinha força, eu não dava conta, eu não conseguia. Às vezes a gente não tem nem força pra lutar contra aquilo, sabe? Aquilo tá tão forte na nossa vida. Teve uma época, gente, que eu já tava tão afundada, sabe? Naquela tristeza, que eu andava assim na rua, eu ia trabalhar de bicicleta. Eu andava na rua, eu via assim como se a rua tivesse toda preta, toda escura, sabe? Eu não tinha alegria, sabe? Nada conseguia me deixar alegre. Eu pegava minha cachorra, eu saía pra passear, eu não sentia prazer naquilo, eu queria voltar logo pra casa. E essa foi a minha trajetória, sabe? Era muito triste, era muito doído, sabe? Uma crise de ansiedade. Aí eu fui no psiquiatra, o psiquiatra não tinha chegado ainda e eu tava em crise. Aí tinha uma psicóloga atendendo na verdade, ela não era formada ainda em psicologia, acho que ela tava se formando, alguma coisa assim. E ela tava atendendo numa clínica, e eu entrei lá e perguntei se tinha um psiquiatra, eles falaram que não tinha pra me atender naquele momento. E tinha essa moça lá, e ela colocou no consultório e começou a conversar comigo. E, gente, eu desabei, sabe? Sabe assim, quando você desaba e conta tudo, sabe? Que você tá passando, tudo que você tá vivendo. E aí eu fui contando. E ela falou assim, olha, realmente você parece ser uma pessoa ansiosa e tudo mais. Porém, parece que está desencadeando tudo isso que você tá sentindo, todas essas crises, não é o fato de você ser ansiosa, é o ambiente que você está trabalhando. Gente, quando ela falou aquilo ali, eu fiquei pensando, meu Deus, será? E ela começou a falar, eu acho que o ambiente que você está, o trabalho que você faz, parece que tá te deixando pior, né? Tá desencadeando essas crises. E aí ela começou a conversar comigo, assim, não cobrou nem nada, sabe? E aí eu comecei a perceber, gente, eu começava a pensar, e realmente era, sabe? Eram os dias, assim, que tava loucura no trabalho, né? Num trabalho que eu não gostava, num trabalho que era difícil. E eu tava só piorando. E eu comecei a pensar, realmente, fazer sentido o que ela tava falando. E aí ela falou pra mim, talvez você não saia de lá agora, mas por que você não começa a pensar em uma outra oportunidade de emprego e tal? E aí, gente, eu comecei a sair de lá, assim, pensando naquilo, sabe? Aí eu passei no psiquiatra, ele me passou Rivotril, tomei Rivotril e segui pra casa. E aí, gente, eu fiquei pensando naquilo. Talvez eu precisasse, sim, de um acompanhamento com a psicóloga. Eu procurei o CAPS da minha cidade, uma época, eu fiz, né, esse acompanhamento. E eu comecei a ficar pensando nisso. Gente, eu acho que é meu trabalho tá sendo difícil. Aí no mês de janeiro, eu peguei férias do trabalho. E, gente, no mês que eu tive férias daquele trabalho, eu consegui ficar assim, sabe, sem uma crise. Eu fiquei sem crise nenhuma durante um mês. Sabe quando você consegue, assim, parece que tirou com a mão, te livrou de alguma coisa? E eu fiquei assim, gente, e foi assim, maravilhoso. Aí um dia eu tive que ir lá no meu trabalho levar alguma coisa, buscar, eu não lembro direito o que era. Eu tive que fazer alguma coisa. Quando eu cheguei em casa, eu tive crise de ansiedade, de sentir que eu tava morrendo, eu tremia, sabe? Só de ir lá na empresa e vir embora eu comecei a ter esses sintomas. Aí eu percebi que era realmente a empresa tava me fazendo muito mal. Aí eu peguei e consegui um emprego. Eu ganhava metade do salário que eu ganhava lá naquela empresa. E aí, gente, eu comecei a trabalhar, sabe, nesse lugar. E eu ganhava só metade do salário. Era assim, eu trabalhava 6 horas por dia e ganhava metade de um salário. E, gente, que paz que tive na minha vida. A minha melhora foi tão grande, e aí eu fui tirando os remédios pra dormir, fui fazendo desmame. O médico trocou o remédio que eu tomava pra ansiedade, ele foi mudando. E, gente, foi como se fosse tirando com a mão, sabe?
E aí ele diminuiu, eu tomava acho que o escitalopram, ele diminuiu pro fluoxetina e depois foi tirando a fluoxetina, até que tirou tudo. Gente, aí o que eu fiz? Como eu sabia que eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer pra me ajudar. E eu comecei a praticar atividade física, exercícios em casa, eu comecei a ler livros, que era uma coisa que eu gostava bastante. E eu comecei a procurar coisas que eu gostava de fazer e criar uma rotina. Gente, a rotina pra mim é algo que deu super certo. Ter uma rotina, saber o que eu vou fazer, o que eu ia fazer. E outra coisa também, gente, que me ajudou bastante. Ter tempo pra mim. Ter tempo pra poder fazer coisas que eu gostava, sabe? Passear, sair. Ou então ficar em casa só tranquila, assistindo série. Sabe, eu comecei a ter tempo que eu desligava o celular e ficava só comigo mesma. E isso me ajudou. Gente, hoje eu sou ansiosa naquele nível leve, sabe? Tipo assim, por exemplo, se eu tiver que fazer uma ultrassom amanhã, essa noite eu vou ficar super ansiosa, mas eu vou ficar ansiosa, faz a ultrassom, acabou. Sabe, eu não tenho mais as crises, sabe? A minha melhora foi muito grande, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, gente, Deus foi muito lindo, sabe? Porque eu orava, falava, Deus, tira isso de mim. Pai, tira isso de mim, me ajuda a superar isso, me ajuda a passar por isso. E Deus foi bom comigo, sabe? Eu consegui superar tudo isso. Eu falo que Deus foi o principal, sabe? Ele que me ajudou a passar por tudo isso. Se você, né, tem crise de ansiedade, se você passa por isso, se você vive isso hoje, eu te oriento a buscar profissionais, porque, gente, o psicólogo, ele é maravilhoso, sabe, nesse momento, assim, ele ajuda tanto, 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 ele ajuda a gente a entender coisas que às vezes a gente não consegue entender. Então, assim, busca o Senhor, pede pra Deus te ajudar a superar isso, porque o Senhor coloca paz no seu coração, né? Uma outra coisa também, busque profissionais, psiquiatras, gente, não é vergonha procurar um psicólogo, um psiquiatra, eles são importantes nesse processo, não é vergonha tomar medicação, sabe, mas o que eu oriento, sabe, é não ficar dependente da medicação. Busque um psicólogo para te ajudar nesse processo, sabe, para te ajudar a entender os seus sentimentos. Ore ao Senhor, pede para Deus te ajudar nesse momento. E é isso, gente. A ansiedade não é brincadeira, a depressão não é brincadeira, é uma coisa séria. Ainda existe um tabu muito grande, né? Em relação à ansiedade, né? As crises e tudo mais, gente, é real, existe, faz mal, dói. Eu falo isso por experiência própria. Não é fácil ser uma pessoa ansiosa, ser uma pessoa com depressão. Não é fácil. Mas existe sim tratamentos, procure um médico, procure ajuda e não tenha vergonha de falar sobre isso. Com os seus familiares, né, com a sua rede de apoio, com as pessoas que estão próximas, né, busque ajuda, não se sinta, sabe, só, procure sim ajuda faz toda a diferença nesse momento. E é isso, gente, conta aqui nos comentários. Você também é ansiosa? Como que você leva isso? Como que você faz? Hoje, assim, eu não tô 100%, mas eu com certeza mudei completamente a minha vida. Tô muito melhor do que eu já estive. Tudo isso que eu falei pra vocês fez diferença muito grande na minha vida. E se algum dia eu precisar, eu vou voltar assim tomar medicação. Hoje eu não tomo nada, mas se algum dia eu ver que eu preciso de ajuda, eu vou procurar sim. E é isso, gente. Conta aqui pra mim como que você passa por esse processo, como que tem sido pra você. E é isso, desejo melhoras, né? Que o Senhor venha trazer a paz sobre a vida, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que você venha conseguir, né? Daqui uns dias também tá contando, né? Que você venceu a ansiedade, que você conseguiu vencer todo esse processo. E eu desejo que você consiga sim, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau, gente.
gente.